Boa noite. Declaro aberta a 40ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Brandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo brandamense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Molferdini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador escrito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras. Boa noite ao público presente e aos que nos acompanham pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Eu queria falar, primeiramente, sobre a viagem que eu fiz na semana passada para o Congresso Mineiro dos Vereadores, né? O vereador Buck foi, o vereador Lino Brolese também foi. E foi um congresso muito bom, com as palestras legais, né? Apesar de que eu acho que faltou, até eu já tinha falado aqui antes de começar a reunião, faltou às vezes alguns estandes, algumas coisas. Eu gostei muito do estande do Sebrae, mas os outros, das associações, eu não vi tanta clareza para a gente. Mas, em contrapartida, as palestras foram de grande valia, principalmente sobre a comunicação do mandato do vereador com a população, cidadã, sobre a situação também do desenvolvimento econômico, e é muito importante a gente estar nesses eventos. Eu também fiz algumas visitas na Assembleia Legislativa, e entre todas eu destaco a visita que eu fiz no gabinete do deputado estadual Cristiano Caporeso, que hoje é pré-candidato ao Senado Federal com o apoio do presidente Bolsonaro, e que o deputado estadual Caporeso, na condição de deputado, ele já nos ajudou muito em parceria com o deputado federal Júnior Amaral, que inclusive, e esse é o segundo ponto, foi autorizado pelo governo federal o pagamento, né, entrou em fase de liquidação o recurso de R$100 mil do deputado federal Júnior Amaral em parceria com o deputado estadual Cristiano Caporeso, para as instituições do nosso município. E esse recurso vai ser dividido, 50 mil para a PAI, 25 mil para a Casa da Criança e 25 mil para o Recanto Santa Luzia para custeio. Então, essa é mais uma maneira, uma atuação do mandato meu, em parceria com o mandato do Júnior e do Caporeso, para colaborar com as nossas instituições. E eu posso falar hoje que tanto o Júnior, tanto o Caporeso são os deputados que nos últimos anos destinaram mais recursos para a PAI de Bueno Brandão. Então, na união de esforços, né, de todos os parlamentares, da Prefeitura Municipal, a gente vem ajudando a PAI a se manter, uma instituição que tem mais de 30 anos, uma instituição extremamente importante. Então é isso, queria fazer essa prestação de contas da viagem, e vamos torcer aí que essa viagem traga bons frutos no início do ano que vem, né, com a destinação de recursos para o nosso município na área da saúde, na área da infraestrutura, do esporte e entre outras. Muito obrigado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 040/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em
segundo turno o projeto de lei complementar número 040/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 040/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 040/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 040/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 088/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 088/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 088/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 088/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 090/2025. Projeto de Lei 090/2025. Declara de utilidade pública a Associação dos Autistas de Bueno Brandão, Afeto e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação dos Autistas em Bueno Brandão, Afeto, com uma sede na rua Vereador Vicente Alves Coutinho, número 245, Centro de Bueno Brandão, MG. Inscrita no CNPJ sob o número 57.568.316.1000 contra 00. Regida por estatuto próprio e com a finalidade não lucrativa nos termos deste dispositivo. Artigo 2º. A associação tem por finalidade, dentre outras, primeiro, promover a defesa dos direitos, cidadania e inclusão social das pessoas com transtornos do aspecto autista. Segundo, desenvolver e apoiar e articular programas, projetos, prevenção, prestação de serviço, ações de capacitação, orientação, assessoria às famílias e às comunidades escolar. Terceiro, prestar serviços de orientação, acolhimento, encaminhamento e apoio psicossocial. Quarto, promover campanhas de sensibilização e formação sobre o autismo. Quinto, buscar parcerias públicas e privadas para implementação de programas e serviços. Sexto, realizar eventos, cursos, palestras e atividades
socioeducativas. Artigo 3º. Para os fins disposto nesta lei, a associação deverá comprovar perante a Câmara Municipal: 1. Cópia do Estatuto Social registrado. 2. Ata de eleição e posse da atual diretoria. 3. Comprovante de inscrição no CNPJ. 4. Relatórios de atividades dos últimos 12 meses, quando houver. 5º, comprovante de endereço da sede. Artigo 4º. A declaração da utilidade pública municipal não implica, por si só, repasses automáticos de recursos públicos, que somente ocorrerão mediante convênio, termos de parceria ou autorização legal específica, respeitando os princípios legais, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 5º. A entidade declarada de utilidade pública deverá apresentar prestação de contas específica sempre que firmar convênio ou receber quaisquer repasses municipais, conforme normas aplicáveis. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de sessão, plenário, vereador Jorge Borges de Paula, 9 de outubro de 2025. Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro e Rodrigo Arrelaro Silva, da 20ª Legislatura. A presente proposição tem por objetivo reconhecer a importância social e o trabalho prestado pela Associação dos Autistas em Bueno Brandão, a AFETO, que desde sua criação vem atuando em prol das pessoas com transtornos de aspecto autista, TA, e de suas famílias, oferecendo orientação, apoio e ação de inclusão social e educativa. Considerando que o município carece de políticas públicas mais efetivas de acolhimento e inclusão para as pessoas com TA, e que a atuação de organização da sociedade civil é essencial para complementar as ações públicas, e o reconhecimento como utilidade pública municipal permitirá maior interlocução entre a associação e os órgãos públicos locais, possibilitando parceria, convênio ou maior acesso a programas de projetos que beneficiem diretamente essa população. O AFETO desenvolve atividades como acompanhamento familiar, palestras e sensibilização em escolas e secretarias, prestação de serviços e atividades socioeducativas. A regularização e o reconhecimento formal contribuirão para ampliar a captação de recursos, fortalecer a governança e aumentar a oferta de serviços do município. Diante do escopo, por os vereadores que estes subscrevem, nos termos do regimento interno, vem respeitosamente requerer o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste presente projeto de lei, considerando a sua relevância social e a importância que representa para o nosso município. Sala de sessão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 9 de outubro de 2025, Cláudia Cristina de Lima Sá, Lourenço Santana Ribeiro, Rodrigo Arrelaro Silva, vereadores da 20ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 090/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos os colegas, vereadores, público presente.
também a todos que vão nos acompanhar pelo Facebook, também pelo canal do YouTube e também aos servidores dessa Casa Legislativa. Boa noite. Esse projeto de lei, né, que fizemos, né, juntamente com os colegas, né, eu fiz juntamente com os colegas, o vereador Rodrigo Arellano Silva e Lourenço Santana Ribeiro, que hoje declara, né, com a aprovação desse primeiro turno, declara de utilidade pública a Associação dos Autistas de Bueno Brandão, a Associação Afeto. Então, é mais um passo importante, né, para essa associação, que já que lá em dia 9 de junho, nós aprovamos aqui, nessa mesma Casa Legislativa, um projeto de lei 044/2025, que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo no âmbito do município de Bueno Brandão. E nesse mês, né, o mês que passou, o mês de outubro, dia 20 de outubro, nós aprovamos também um projeto, o 044/2025, que autoriza, né, que o Legislativo autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuição com as entidades. Então, a partir desse momento que também já aprovamos, né, então consta que a Afeto também tem um convênio com o município. Então, agora, a partir do momento que dá de utilidade pública, né, já que tem um ano, já fez um ano de inscrição, né, que tem o seu CNPJ, tudo certinho, então é um passo muito importante para que ela façam parcerias, né, tanto para receber dinheiro, recurso, né, tanto federal, municipal, estadual. Então, isso vai ser de muita ajuda à associação. E, assim, essa associação, ela veio, né, para ajudar as famílias, né, e que tem esse problema, que às vezes o município não dá conta, né, a demanda é demais. E essa semana mesmo eu passei um caso para a Amanda, né, Amanda? A Amanda é a presidente da Afeto. Então, ela está correndo atrás aí para ajudar, né, a família, a criança. Então, eu vejo a tamanha importância dessa associação. E você pode ter certeza, Amanda, assim, que eu, como vereadora, os meus colegas vereadores, sempre nós vamos ajudar no que for possível. Aí, para o ano que vem, se Deus quiser, aí, já que, né, agora já pode receber, né, recursos, e a gente vai correr atrás para angariar aí recursos para ajudar a associação, que, assim, eu vejo de extrema importância, né? Tem a parte da prefeitura que ajuda, mas, assim, né, tem o CETRIM que ajuda, tem a PAI que ajuda, mas ainda não é o suficiente. A gente vê as demandas, vê, assim, as mães, assim, precisando de amparo, né? Que a sociedade precisa. É um assunto, assim, novo, né? Assim, a descoberta, assim, não tem muito tempo, mas, assim, eu vejo, assim, cada dia que passa, mais famílias desesperadas, mães procurando para ter esse diagnóstico, que não é fácil, né? Precisa de vários testes para chegar a um diagnóstico do autismo. Então, eu vejo a importância dessa associação. Então, com certeza, assim, meu voto é a favor e que, né, deu tudo certo daqui para frente, a gente corra atrás aí para ajudar cada vez mais. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Eu queria parabenizar os vereadores Cláudia, o Rodrigo, o Lourenço, por estar propondo esse projeto de lei que declara de utilidade pública Afeto, e também parabenizar a Amanda pela condução da associação, e falar que é muito legal ver quando a sociedade civil ela se mobiliza em prol de uma causa. Porque o poder público sozinho, a Câmara Municipal sozinha, ela não dá conta de fazer tudo. Então, é muito importante que as pessoas que estejam engajadas em alguma causa, elas participem ativamente desse meio público para que a gente consiga unir forças e fazer diferença na vida das pessoas. Então, é muito importante, a Afeto está vindo agora, ter essa autorização aí para receber recursos aí, né, com a declaração de utilidade pública. O vereador Rodrigo, inclusive, já destinou um recurso para o orçamento do ano que vem. E agora é hora, né, de unir forças, o CETRIM, a Secretaria de Saúde, a APAI e a Afeto também, entre outros segmentos da sociedade,
para que a gente consiga cuidar cada dia mais e melhor dos autistas. E queria também deixar meu mandato à disposição para qualquer coisa que eu possa vir a somar e ajudar, eu estou completamente à disposição da causa. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelardo Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que nos assiste aqui presente, ao pessoal das redes sociais. A respeito desse projeto, é mais um passo, né, como o pessoal aqui já falou, que é a elevação de utilidade pública municipal aqui da Afeto. É uma entidade que está vindo aqui para somar junto no nosso município, mais uma entidade. Parabenizar a Amanda, que está aqui com a gente, a presidente da instituição, que desde o ano passado está engajado nessa batalha aí, e aos poucos as coisas estão acontecendo. Eu acho que hoje é mais um passo de todo esse ano que nós fizemos em prol da Afeto aqui, nós como comunidade, nós como os vereadores, todo mundo se ajudando nos projetos. Teve o projeto da semana, participamos da caminhada nesse ano também. Então, hoje, para fechar o ano com chave de ouro, elevação da utilidade pública, receber esses recursos municipais agora, que eu destinei na minha parte de saúde para Afeto também. Então, espero, já é um compromisso que eu tenho com eles nesses próximos 4 anos, né, não só esse, mas os próximos 3, de estar auxiliando, de estar junto, de estar com o mandato à disposição. Nesse momento também quero agradecer ao deputado estadual Rodrigo Lopes, que vem nos ajudando nessa campanha aqui também com Afeto. Aproveitar o momento que estamos falando da Afeto também, convidar a todos para o almoço beneficente que será feito em janeiro, em prol da Afeto, que todo recurso que será utilizado, a caravana do deputado virá aqui fazer o almoço para a gente, e todo o recurso será revertido para a instituição. E a instituição hoje, como o Lucas bem falou, na sua integração da sociedade com as outras entidades aqui do município, tanto a APAI, a Secretaria de Saúde, né, o CETRIM, somar esforços para fazer o quê? Dar a melhor qualidade possível do atendimento, não só para a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, mas também fazer o acompanhamento familiar, que também é muito importante. Então, nós estamos vendo que esse ano foi de boas notícias, de muitas coisas boas que veio para a Afeto, e eu tenho certeza que é o primeiro caminho, o primeiro ano que serão dos próximos muito relevante para a instituição. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 090/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 090/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 090/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 092/2025. Projeto 092, 30 de outubro de 2025. Altera a Lei número 2.763, de 14 de novembro de 2024, a Lei Orçamentária Anual LOA 2025 e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono e promulgo as seguintes leis. Artigo 1º. O inciso 1 do artigo 4º da Lei nº 2.763, de 14 de novembro de 2024, Lei Orçamentária Anual LOA 2025, passa a vigorar
com a seguinte redação: fica o Poder Executivo autorizado, primeiro, a abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e dos termos da Lei Federal número 4.320/64, até o valor correspondente a 40% no total fixado no orçamento do município, em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesas, com categoria de programação já existente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrária, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Os cordiais cumprimentos encaminhados dessa Igreja Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que propõe a alteração de lei orçamentária anual, LOA 2025, a medida tornar-se necessária diante da situação atual do orçamento municipal. Conforme o artigo 4º do inciso 1º da Lei 2.763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025, o limite autorizado para a suplementação orçamentária é de 30% no total fixado do orçamento. Até o momento, já foram utilizados 28,689%, correspondente a R$ 15.591.019,62, restando no saldo apenas 1,311% de R$ 1.289.480,38. Esse valor é insuficiente para a Prefeitura consiga cumprir os compromissos essenciais, especialmente folha de pagamento dos servidores municipais, referente aos meses de novembro e dezembro, segunda parcela do 13º salário do exercício de 2025, encargos previdenciários do INSS vinculados à folha de pagamento dos servidores municipais, vale alimentação dos serviços municipais e demais despesas indispensáveis à manutenção do serviço público e ao bom funcionamento das atividades essenciais do município. Diante disso, a aprovação desse projeto de lei é imprescindível para garantir a continuidade dos pagamentos dos servidores públicos municipais e outras despesas indispensáveis para o bom atendimento à nossa população nas mais variadas áreas, assegurando o pagamento regular dos servidores e a prestação adequada aos serviços à população. Cabe ainda lembrar que, em situação semelhante ao exercício 2021, foram aprovadas por esta Câmara de Lei número 2.425, de 9 de novembro de 2021, que elevou os limites de suplementação para 35%. E, posteriormente, a Lei número 2.456, de 30 de dezembro de 2021, que fixou o limite de 36%. Ambas as leis foram devidamente analisadas e tiveram suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sendo que esta mesma legislatura aprovou as contas do prefeito referente àquele exercício, por meio da resolução número 017/2025, de 2 de junho de 2025. Esses precedentes reforçaram a segurança, legalidade e a coerência da solicitação ora apresentada, demonstrando que o aumento do limite de suplementação é uma medida técnica e responsável, voltada exclusivamente para o cumprimento das obrigações legais e a manutenção dos serviços públicos essenciais, sendo que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos, estimas e consideração. Bueno Brandão, 5 de novembro de 2025, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 092/2025, salvo a emenda. Algum vereador
ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Arrelar Silva. Boa noite novamente a todos. Vou falar um pouquinho aqui sobre esse projeto 092. Eu criei até um roteiro aqui para falar um pouco desse, porque eu vejo ele como um dos projetos, se não o mais importante desse ano que nós vamos votar. Parece um projeto simples, mas os colaterais que ele pode ocorrer, as características do que pode acontecer se ele não for votado é muito grande, perto da nossa administração municipal. Então, eu queria explicar um pouquinho mais aqui como que isso funciona, como que isso vai acontecer e a relevância do que o projeto representa dentro para nós aqui que estamos votando hoje. Aqui nós estamos falando de um projeto que, se não aprovado hoje, praticamente a gente trava o funcionamento da máquina pública municipal até o final do ano. Na minha visão, é um projeto muito técnico na sua essência, porém ele é muito fácil de popularizar pelos seus possíveis impactos. E a nossa função nesse momento aqui é, no máximo possível, explicar e deixar claro para toda a população como que ele vai funcionar. Nesse projeto, o Executivo está pedindo para que ele possa movimentar hoje 10% a mais do que já é concedido a ele para suplementação. Em valores mais ou menos aí, nós estamos falando aí em torno de 5,5 milhões de reais, mais ou menos. Via de regra, há um entendimento do Tribunal de Contas que ele indica para o Executivo um teto, normalmente de 30%, de suplementação sobre o orçamento. Então, a Prefeitura, quando manda o orçamento para a gente, ela divide todo o orçamento dela em várias finalidades e, dentro dessa finalidade, se alguma rúbrica, durante o tempo, ela necessitar, ela acabar, por exemplo, separei 1 milhão para combustíveis, e esse 1 milhão acabou em novembro, eu vou ter que tirar de algum lugar para suplementar, vamos supor que vai, até o final do ano, 1.200.000 reais. Então, você tira de um lugar, passa para outro. Né? Mais ou menos assim que funciona. Exemplificando aqui no geral, num orçamento anual de 60 milhões, o Executivo pode movimentar até um teto de 18 milhões. Ou seja, quanto melhor orçado e planejado, menos se utiliza essa suplementação. E aí, por que existe o limite? Isso aí é uma regra de planejamento. O limite de 30% garante que o prefeito faça um orçamento realista e o município tenha previsibilidade. Se ele precisar mudar mais de 30% do plano original, pode significar que o planejamento inicial não foi bem feito. Né? E aí, nesse caso, para poder movimentar acima desse teto de 30%, é obrigado a pedir autorização, que é o que está acontecendo aqui hoje. Né? Ela está pedindo para a gente aumentar para ela essa possibilidade de movimentação. E aqui é uma crítica minha aqui que eu faço, que apesar de ter trocado o prefeito, está começando agora o Juninho, a equipe e o grupo político é o mesmo. Né? Eles mesmos que enviaram dessa forma o orçamento para essa casa aprovar no ano passado. E foi aprovado da forma que foi enviado. Ou seja, houve uma falha na elaboração ou na gestão dos recursos durante esse ano. Como eu falei acima, além de tudo, já havia uma margem de 30% para essa movimentação. Na justificativa do projeto, uma das partes mais importantes aqui, a que se cumprir, né, são os pagamentos de folha do mês de novembro, o mês de dezembro, o 13º salário, a segunda parcela, e todos os encargos sociais referentes a esses custos. Todos sabem aqui que na nossa plataforma de campanha do grupo político nosso, onde eu fui eleito como vereador, foi focado no maior rigor fiscal e gerencial dos recursos públicos. E esse projeto vai diretamente de encontro com isso. Eu fiz uma pesquisa referente à folha salarial de outubro, base de outubro de 2025. Hoje o Executivo possui pouco mais de 500 colaboradores. Aí a gente imagina 500 famílias sem os seus 2 próximos salários e o 13º. Então, nós estamos vendo uma falha de planejamento. Imagina 500 pessoas, 500 famílias, sem receber novembro, sem receber dezembro, sem receber 13º, a segunda parcela. Né? Não prever essas despesas básicas e obrigatórias, como salários, 13º, encargos, apresenta o planejamento falho.
E aí eu te pergunto, e se não passa o projeto hoje? Além do servidor ficar sem o salário, o prefeito também pode sofrer problemas, né? Implicações legais que podem ser geradas com o não pagamento de despesas básicas. Probidade administrativa, crime de responsabilidade, sanções da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, olha o tamanho da importância do projeto. Vamos lá. Continuando, riscos de cortes. O dinheiro para pagar o salário também não surge do nada. O prefeito vai precisar cortar ou anular a verba de algumas áreas. E aqui cumpre salientar também que não é que a prefeitura também não tem o recurso financeiro para pagar os salários. O recurso existe. Não é uma autorização para, por exemplo, pegar empréstimo para pagar salário, não é isso. Mas ela vai ter que suplementar de algum lugar. Então, eu fiz um pedido, até foi na sexta-feira passada, e fui até a prefeitura com o intuito de verificar de onde será feito os possíveis cortes para a suplementação dessas despesas. E não ficou muito claro, porque na conversa lá ficou mais rúbricas genéricas. Ninguém especificadamente falou para mim de onde vai ser. Ficou mais na parte genérica do negócio. A minha função aqui no Legislativo é de fiscalizar e saber de onde virá esse recurso, até porque, passando o projeto hoje na Câmara, o prefeito, por exemplo, fará a suplementação via decreto. Então, ele não passa mais pela Câmara, a gente não sabe de onde que vai vir. Para finalizar aqui, um pouco, mesmo não sendo função do vereador realizar o pagamento dos servidores, eles serão ser priorizados aqui por mim, eu imagino por essa casa aqui também. E fica aqui meu pedido para uma melhor gestão dos recursos do Executivo durante o próximo ano. Outras coisas, observações em relação ao planejamento também, aproveitando essa parte de gestão, são os calçamentos com material espalhado pelo município, já tem mais de um ano. A reforma de praça, que até hoje não foi reinaugurado, que tem mais de um ano. Tem a reforma da antiga sede da Secretaria de Saúde também, que já tem bem tempo para resolver. Então, são questões de planejamento que está indo desde pagamento de folha, como a parte de execução de serviços dentro do município. Então, dentro desse escopo todo, foi apresentado, vai ser apresentada uma emenda também, pelo colega Júnior aqui, da qual eu concordo muito. Nós que somos da entidade da iniciativa privada, a gente trabalha muito com essa, prima muito por isso, né? Por essa organização, né? Da gestão do recurso público. Então, vi com bons olhos a emenda que ele colocou, na minha visão, muito boa, não são os 10%, mas penso eu que vai resolver a questão da folha de pagamento do servidor, do 13º, dos encargos sociais, que, na minha visão, hoje aqui, é o mais importante a ser tratado aqui dentro dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Leme Sá. Vereador Rodrigo Relado fez, explanou muito bem aí essa parte dele. Então, o que a prefeitura está nos pedindo, pedindo autorização aí, a Câmara passada ela aprovou o orçamento em 30% do que foi enviado para cá. Então, a Câmara passada ela aprovou esses 30%. E agora o prefeito está pedindo mais 10% para poder suplementar o que o vereador colocou ali. Está remanejando um setor, uma área, para suprir a outra área que precisa de mais recursos. Hoje, a folha de pagamento de pessoal é o que mais se onera a prefeitura por conta mesmo de ter mais de 500 funcionários. Aí tem o 13º, a segunda parcela do 13º, férias, e aí tem a cesta básica, e tudo mais. Então, ele precisa de remanejar dentro dessas pastas, tirar de alguma pasta para poder cobrir o gasto que tem maior gasto. E aí, como foi colocado aqui na justificativa, desses 30%, 28,689% já foi gasto, desses 30%. Ou seja, 15.591.019,62 centavos, que foi gasto. Então, o resto desse saldo é apenas 1.311%. Então, é muito pouco, que dá 1.289.000.
Então, precisa desses 10%, né? Precisa de mais porcentagem para ele poder estar remanejando entre as pastas. Eu não sou contra a abertura de crédito suplementar, não vou votar contra, mas vou votar o projeto, salvo emenda, né, do colega vereador o Júnior, que ele fez a emenda de 5%. Então, eu vou votar a favor da emenda dele. E, assim, eu sou contra, assim, um planejamento, como o vereador Rodrigo já colocou, tendo em vista que assim, é um novo prefeito, mas ele já vem de uma gestão aí que está indo para 9 anos. Então, é o mesmo grupo político que está administrando. Então, quero fazer uma leitura de uma parte aqui, que, assim, se o gestor está precisando de mais 10% de suplementação, é porque algo deu errado. Um orçamento mal planejado é o primeiro sinal de que ninguém fez o dever de casa certo. Quer dizer, não fez o dever de casa do ano anterior. Isso mostra que o processo de elaboração orçamentária que foi feito não teve o cuidado, né? E o pior, assim, sem responsabilidade, porque é como o vereador colocou aqui. Imagina essas 500 famílias, né, sem poder receber aí a segunda parcela do 13º, o salário aí no final do ano, sem ter a sua cesta básica, e outros serviços essenciais que poderiam afetar saúde, educação, por não ter esse cuidado. Então, porque o gestor, né, ele não é obrigado a saber da parte de contabilidade. Ele não precisa entender desses detalhes, né, contábeis. Mas a sua equipe técnica, sim. A sua equipe técnica, sim. Então, ela precisa fornecer as informações corretas para que o orçamento seja real, preciso e executável, para, no final, não poder serem prejudicadas por irresponsabilidade de alguns. Então, né, a gente tem que ficar atento a isso. Então, mas eu voto sim, mas salvo emenda, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigada. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Eu ouço os apontamentos do vereador Rodrigo e da vereadora Cláudia com muito respeito, até porque, realmente, o ideal são os 30%. O Tribunal de Contas do Estado ele fala que os 30% é o ideal. Só que a própria jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado também, em decisões, não só uma, mas em várias, fala que os 30% são uma baliza, ou seja, é um indicativo daquilo que é necessário. Mas o Tribunal de Contas, a aprovar ou reprovar as contas do prefeito, ele também vai verificar os fatos contextuais à época. E eu entendo que o que aconteceu do começo do ano até o presente momento, e existe uma situação, né, a gente estava naquela reunião lá na prefeitura, e a Isabel falou para a gente o que era, a Isabel que é contadora, faz, eu acho que mais de 20 anos que está na prefeitura. O que aconteceu? No começo do ano, ali, eu acho que foi em volta de março, que a Câmara Municipal, né, aprovou um projeto de lei enviado pelo Executivo para retirar para incluir, aliás, nessa porcentagem de suplementação, os valores de excesso e superávit, que antes, segundo o entendimento do Tribunal de Contas, não eram incluídos. Então, eles estavam fora desses limites. Hoje em dia, com o entendimento do Tribunal de Contas, eles estão. Então, na verdade, na minha opinião, pode sim que em outros setores, o Rodrigo mesmo citou aí algumas situações, eu concordo que falta planejamento em algumas áreas, mas nesse caso orçamentário, não faltou. O que aconteceu foi que a prefeitura foi pega de surpresa com essa alteração, e a prefeitura agora precisou mandar esse projeto para honrar com os compromissos já firmados, não com o vereador X ou Y, mas com toda a sociedade. E outra coisa também que a Isabel falou, que existia uma previsão de arrecadação X e foi um pouco menos que X.
Então, o valor que se previa, que era 30% antes, não é 30% mais. Por isso que é necessário esse projeto agora com os 40% de suplementação. E outra coisa também, mais um indicativo de que os 30% são apenas uma baliza, não são algo obrigatório. Na última gestão do prefeito Jair Asbar, o orçamento foi aprovado com 50% de suplementação, algo totalmente descabido. Eu não votaria 50%. Na gestão do prefeito Danilo, dos 2 primeiros orçamentos foram votados com 35% de suplementação. Os 2 últimos anos, aí eu acho que foi pouco, foi 25%. Eu acho que tem que ser no mínimo 30%. Depois, a gente chegou na gestão do prefeito Silva em 2021, 36% findou o ano. Só que naquela época eram outros tempos. Hoje, com essa alteração do entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas, que retirou o excesso e o superávit, faz necessário os 40%. Então, eu sou a favor dos 40% e assim eu vou votar. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 092/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 092/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Eu voto sim, salvo a emenda modificativa. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Voto sim, salvo a emenda do 5%. Lourenço Santana Ribeiro. Eu voto sim, salvo a emenda. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosiméria Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 092/2025, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda modificativa 01/2025 ao projeto de lei número 092/2025. Emenda modificativa número 001/2025 ao projeto de lei 092/2025. O vereador que esse subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe as seguintes emendas modificativas ao projeto de lei número 092/2025, o qual altera a lei número 2763 de 14 de novembro de 2024, Lei Orçamentária Anual, LOA 2025 e das outras providências. A emenda modificativa do número 001 de 2025 ao projeto de lei número 092/2025, artigo 1º. Fica modificada a redação do inciso 1 do artigo 4º do projeto de lei 092/2025, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a, primeiro, abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal número 4.320, de 1964, até o valor correspondente a 35%, no total fixado no orçamento do município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesas em categoria da programação já existente. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 3 de outubro de 2025. Alcemir Monferdini Júnior, vereador da 20ª Legislatura. A presente emenda modificativa
tem por finalidade ajustar o percentual autorizado para abertura de crédito adicional suplementares, reduzindo 40% para 35%. A alteração é necessária para adequar o limite de suplementação ao percentual, já considerado adequado aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE Minas Gerais, MG, referente ao exercício 2021. O ajuste visa reforçar o controle legislativo sobre a alteração orçamentária, preservando o equilíbrio entre a autonomia do Poder Executivo e na gestão financeira e o dever constitucional da Câmara Municipal de fiscalizar os atos orçamentários. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 14 de novembro de 2025, Alcemir Molferdini Júnior, vereador da 19ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno da emenda modificativa 01/2025 ao projeto de lei número 092/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 01/2025, ao projeto de lei número 092/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, da emenda modificativa número 01/2025 ao projeto de lei número 092/2025. Vereador Alcemir Molferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Não. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Não. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Não. A emenda modificativa número 01/2025 ao projeto de lei número 092/2025 foi aprovado em primeiro turno por 5 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 072/2025 do vereador Lucas Rafael Santos. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157 do parágrafo único do artigo 206 do inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação em segundo turno o projeto de lei 092/2025. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 12 dias do mês de novembro de 2025. Lucas Rafael Santos, vereador da 20ª Legislatura, Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único do requerimento número 072/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 072/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 073/2025 dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Sá, Rodrigo Arrelário Silva e Lourenço Santana Ribeiro. Senhor presidente, os vereadores que este subscrevem, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerem, após a tramitação regimental, que seja enviado o ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando as seguintes informações referente ao Programa Brasil Sorridente e a execução
dos serviços de próteses dentário do município. Número 1. Quantos consultórios odontológicos estão habilitados ou participam do programa? 2. Locais onde o atendimento vem sendo realizado. 3. Quantas cirurgiões dentistas estão atualmente vinculados ao programa e a realizar o atendimento? 4. Número de pacientes atendidos até a presente data. 5. Quantas consultas foram realizadas para confecção e entregas das próteses dentárias? 6. Cópia de contrato celebrado com a empresa ou laboratório responsável pela confecção das próteses, contendo valores e contratos. CRO da empresa, laboratório ou cirurgiões dentistas que executam os atendimentos. O presente requerimento tem por objetivo garantir a transparência e o acompanhamento legislativo das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde, no âmbito do Programa Brasil Sorridente, assegurando o controle e a fiscalização sobre a aplicação dos recursos públicos e a qualidade dos serviços prestados à população. Sala de sessão, plenário Jorge Paula de Borges, 13 de novembro de 2025, Cláudia Cristina de Lima Sá, Rodrigo Arrelaro Silva, Lourenço Santana Ribeiro, vereadores da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 073/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 073/2025, aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 074/2025 dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Sá, Rodrigo Arrelardo Silva e Lourenço Santana Ribeiro. Senhor presidente, os vereadores que se subscrevem, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, requerem, após a tramitação regimental, que seja enviado um ofício ao senhor prefeito municipal, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitando informações sobre a paralisação dos serviços de asfaltamento da estrada Luiz Lode, que liga Bueno Brandão ao município de Munhoz, especificamente no trecho entre a residência do senhor Zé de Lima, do bairro Ponte Nova. Considerando que as obras se encontram paralisadas há algum tempo e que, devido às chuvas recentes, as canaletas abriram e os bueiros foram obstruídos por terra, e há pontos em que os serviços iniciados estão se desfazendo. Solicita que sejam prestadas as seguintes informações: motivo da paralisação dos serviços do asfaltamento. 2. Previsão para a retomada e a conclusão das obras. 3. Empresas responsáveis pela execução do serviço. 4. Valor total contratado e percentual já executado e pago. 5. Quais medidas emergenciais estão sendo adotadas para evitar maiores danos nas vias? O presente requerimento tem como finalidade obter as informações sobre a situação do asfaltamento da estrada Luiz Lode, obra de grande importância para o tráfego e escoamento de produção rural, além de representar uma preocupação por parte dos moradores e porque a obra encontra-se paralisada. Querem saber se esse trecho vai ser asfaltado ou calçado com pedras sextavadas. Esta é uma reivindicação antiga da comunidade local. A paralisação dos trabalhos tem causado transtorno aos moradores e os usuários da estrada, especialmente devido às más condições
condições geradas pelas chuvas e pela falta de manutenção adequada. Sala de sessão plenário Jorge Paula Borges, 13 de novembro de 2025, Cláudia Cristina de Lima Sá, Rodrigo Arrelário Silva, Lourenço Santana Ribeiro, vereadores da 20ª legislatura. Em votação, em turno único do requerimento número 074/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 074/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 075/2025 do vereador Aristeu Brolesi Filho. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após a transição regimental, seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 1.400, mais o valor estimado R$ 2.100 para deslocamento de Bueno Brandão até Brasília, Distrito Federal, para participar da reunião no dia 25 de novembro de 2025, com o deputado federal Dimas Fabiano Toledo Júnior e o deputado federal José Vitor Rezende Aguiar, para tratar de assuntos sobre saúde, infraestrutura, educação, liberação de recursos no orçamento para o ano 2026 ao município de Bueno Brandão. No dia 26, a reunião no gabinete do senador Carlos Viana e no senador Cleitinho Azevedo, em busca de novos recursos e liberação ao convênio para o município de Bueno Brandão. Reunião do ANTT e ver a possibilidade de reativação da linha de Bueno Brandão a Socorro. Reunião com o secretário especial do governo federal, Gilmar Machado, e voltará à noite, manhã, no dia 26 de novembro. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 14 dias do mês de novembro de 2025. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 075/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 075/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 076/2025, Eduardo Caetano da Silva Domingues. O vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, após a transição regimental, seja disponibilizado 2 diárias no valor de R$ 1.400, mais o valor estimado a R$ 2.100 para deslocamento de Bueno Brandão até Brasília, Distrito Federal, para participar da reunião dia 25 de novembro de 2025 com o deputado federal Dimas Fabiano Toledo Júnior e o deputado federal José Vitor Rezende Aguiar, para tratar de assuntos sobre saúde, infraestrutura, educação e liberação de recursos no orçamento para o ano 2026. Ao município de Bueno Brandão, no dia 26, a reunião no gabinete do senador Carlos Viana e o senador Cleitinho Azevedo, em busca de novos recursos e liberação ao convênio para o município de Bueno Brandão. Reunião ao ANTT e ver a possibilidade de reativação da linha de Bueno Brandão a Socorro, reunir com o secretário especial do governo federal, Gilmar Machado, e voltará à noite no dia 26 de novembro. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 14 dias do mês de novembro de 2025. Eduardo Caetano da Silva Domingues, vereador da 20ª legislatura. Em votação, em turno único, do requerimento número 076/2025. Quem for favorável à sua aprovação,
permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 076/2025 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 062/2025 do vereador Lourenço Santana Ribeiro. Indicação número 062/2025. O vereador que subscreve vem, conforme o artigo 207 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, indicar o que se segue. A estrada que liga ao bairro Rurais Ponte Nova, Cachoeiro dos Bentos, iniciando-se na estrada municipal Luiz Lode, nas proximidades do campo de futebol da Ponte Nova, e equipamentos públicos, e segue até o Rio das Cachoeirinhas, próximo à antiga escola do último bairro listado. Tem, através de seu usuário, as solicitações das seguintes melhorias. Número 1, cascalhamento dos morros, em especial junto da propriedade do senhor Guilherme Cardoso. 2, correção de dano em mata-burro, soldagem, sem prejuízo de implantação à parte central, pois há trilhos e passagem dos pneus, colocando em risco os usuários, em especial os que transitam com motocicletas. 3. Promover a troca de tubos de concretos em bueiros existente, o qual já apresenta danos aparentes. 4. Limpeza das calhas às margens da estrada, as quais em determinados pontos estão tomadas de terra, levando a enxurrada para centro das vias, causando valetas e buracos. Neste termos, indico visita técnica como forma de planejamento para ações certeiras nas melhorias das estradas em comento. Sem mais para o momento, dispenso-me elevados votos de estimas e consideração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário, vereador Jorge Borges de Paula, 12 de novembro de 2025. Lourenço Santana Ribeiro, Partido Podemos, vereador da 20ª legislatura. Em votação, em turno único da indicação número 062/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A indicação número 062 foi aprovado por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emoção de congratulações número 01/2025. Moção de congratulações. O vereador que este subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao presente moção de congratulações ao senhor Wagner Félix de Almeida, em razão do desempenho de seu café na Semana Internacional do Café de Belo Horizonte, que ocorreu no dia 5, 6 e 7 de novembro de 2025. Durante o evento, foi realizado na 9ª edição o Camping de Café Especial do ATE-G Café Forte, Mais Forte, promovida pelo sistema de Fine Senar, com a participação de mais de 2.500 amostras inscritas, incluindo a amostra do senhor Wagner Félix de Almeida. Inicialmente, o café foi classificado entre 100 melhores, logo após entre os 20 melhores e, por fim, alcançou a categoria Sul de Minas Arábica Natural.
A terceira colocação, elevando o nome de Bueno Brandão, sobretudo nas nossas cafeiculturas, para todo o estado de Minas Gerais. Cultivado em 1.250 metros de altitude, no bairro Sertãozinho, este café da variedade... Como que chama? Bourbon, expressou com excelência e potencial na cafeicultura bueno-brandense. Produzindo pelo método natural, o grão revelou uma bebida de elevada complexidade sensorial, alcançando nota final de 87,9 pontos em avaliação técnica. Na xícara, destacou-se por uma fragrância floral envolvente, com nuances de açúcar mascavo, caramelo e mel, que antecipam sua notável doçura, 9,79. A bebida apresentou acidez cítrica equilibrada, 8,38. Corpo eveludado com 8,25 e o sabor limpo e uniforme de 10,0, resultando em uma experiência harmoniosa e prolongada. Os toques sensoriais remetem às frutas cítricas tropicais e vermelhas, como notas sutis de abacaxi, morango, ameixa seca, acompanhadas por lembranças de melaço, rapadura e licor. O conjunto é doce, brilhante e estruturado, com a finalização prolongada e a impressão geral marcante, 8,25. Sala de sessão da Câmara, 10 de novembro de 2025. Lucas Rafael Santos, vereador. Em votação, em turno único, da moção Congratulações, número 01/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. A moção de congratulações, número 01/2025, foi aprovada por 8 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 072/2025 e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à ampliação em segundo turno do projeto de lei número 092/2025 e emenda modificativa 01/2025 ao projeto de lei número 092/2025. Leitura pela secretária do projeto de lei número 095, salvo emenda modificativa 01/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 092/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 092/2025, está encerrada a discussão. Em segundo turno, a votação. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 092/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim, salvo emenda. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Issá. Sim, salvo emenda. Lourenço Santana Ribeiro. Sim, salvo emenda. Lucas Rafael Santos. Sim. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei
número 092/2025 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda modificativa número 01/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda modificativa número 01/2025, algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 01/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 01/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Não. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Não. Rodrigo Arrelardo Silva. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Não. A emenda modificativa número 01/2025 foi aprovada em segundo turno por 5 votos favoráveis. Informa aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que o projeto de lei complementar número 040/2025 e os projetos de lei número 088, 092/2025 já aprovados em segundo turno serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final do projeto de lei complementar número 040 e dos projetos de lei número 088 e 092/2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 40/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número complementar número 040/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 040/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 040/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, quer manifestar-se por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 088/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 088/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 088/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final
do projeto de lei número 088/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 092/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 092/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 092/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 092/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.